Vamos sextar de um jeito diferente? Com música boa e tudo que ela pode trazer de reflexão pra gente? Então, pensei que agora eu quero fazer o meu cantinho em violão, que na verdade vai virar uma música e uma reflexão que nos ajude nos nossos relacionamentos, porque todo mundo quer um relacionamento, né? Então, como é que será que a gente pode fazer? Então, eu vou trazer, sabe quem hoje? Para nos acompanhar nesse nosso primeiro episódio do Sextou com Música e comigo, o Gonzaguinha, tá? Provavelmente você já ouviu essa música, mas tem música que a gente já ouviu, mas a gente não escutou. Principalmente o que ela quer dizer. E essa música, ela é incrível, tá? Então reflete muitas coisas do relacionamento. Então o Gonzaguinha, nessa música, ele começa dizendo assim: primeiro você me alucina, me entorta a cabeça e me bota na boca um gosto amargo de fel. Depois vem chorando desculpas, assim meio pedindo, querendo ganhar um bocado de mel. Não vê então que eu me rasgo, engasgo, engulo, reflito e estendo a mão. E assim, nossa vida é um rio secando, as pedras cortando e eu vou perguntando, até quando? São tantas coisinhas miúdas, roendo, comendo, arrasando aos poucos com o nosso ideal. São frases perdidas no mundo de gritos e de gestos, num jogo de culpa que faz tanto mal. Não quero a razão, pois eu sei o quanto estou errado e o quanto já fiz destruir. Só sinto no ar um momento em que o copo tá cheio e que já não dá mais para engolir. Veja bem, nosso caso é uma porta entreaberta e eu busquei a palavra mais certa. Vê se entende o meu grito de alerta. Vamos lá então? Gostaram? Então, gente, é assim, né? Essas primeiras frases eu entendo como o princípio de uma paixão, né? Onde a gente meio que tá de cabeça virada mesmo, que a paixão ele tem esse traço de nos tirar do chão, né? E também traz a mesma sensação quando você se desentende com a pessoa, né? Que é aí que começam as histórias, é aí que a gente vai ver se a relação é de mesmo. Então, o grito de alerta, na verdade, aqui é para a gente entender o que a gente está fazendo. E aí, no começo, você briga, mas depois você quer voltar. Então, ele fala, né? Vem assim meio pedindo, querendo ganhar um bocado de mel. E a pessoa sempre perdoa, né? Inicialmente você sempre perdoa. Você dá uma chance, né? E continua. Então ele diz, né? Deixa eu voltar aqui para eu falar direitinho, para não perder nada, porque a letra é muito boa, né? Então, assim, depois vem chorando desculpas, assim meio pedindo, querendo ganhar um bocado de mel. Não vem então que eu me rasgo, né? Engasgo, engulo. O que é o rasgar, né? O engasgar, o engolir, né? Primeiro, você sentiu, você se rasga com algo que te tocou, que mexeu com você, porque vai acontecer em todos os relacionamentos, nada é um mar de rosas. E aí, engasgo, aquilo te deixa engasgado, é quando a gente diz assim, não desce, não desce, não desce, né? E fica aqui. Então, mas mesmo por conta de estar com o outro, de querer permanecer ali, você engole, né? E aí, o que acontece depois disso, né? Só que quando você não verbaliza isso que você engoliu, atravessado, engasgado, isso começa a minar a relação, que teria que ser um rio correndo. O que é um rio correndo? Um rio que flui com facilidade, O que a água faz? A água contorna os obstáculos, não é assim? Mas no caso da relação, quando você não verbaliza o que é para você e não sabe como verbalizar, porque também pode piorar até
né? Então, o que acontece? O importante é você olhar para isso, porque começa esses pequenos engasgos diários da relação, ele vai virando essas pedras, sabe? Que essas pedrinhas, essas coisinhas miúdas. Gente, o relacionamento ele é feito de coisinhas miúdas, como diz o Gonzaguinha. Tão bem aqui nessa letra maravilhosa, né? Então, daqui a pouco eu doei para todo mundo que entrou, porque eu tô no embalo aqui. Eu e Gonzaguinha, Gonzaguinha e eu, tá? Então, gente... Então, assim, essas coisinhas miúdas que pegam e que você não verbaliza e que você não consegue chegar num ponto comum, num consenso, depois de cada coisa dessa, ela começa a roer, ela começa a comer e ela começa a arrasar o seu relacionamento. E olha, mas Carla, são coisinhas pequenas, são coisinhas miúdas. Só que uma coisinha miúda vai se juntando a outra coisinha miúda. E aí o que acontece? Estraga aquele ideal do projeto inicial de felicidade, de encantamento com o outro, de falar assim, nossa, essa pessoa que eu escolhi para minha vida, ela é tão maravilhosa. Lembra aí como você falava no início do seu relacionamento a respeito do seu parceiro, da sua parceira? O que você dizia? E nos momentos que você se estranha, o que é que você diz? Eu até faço uma sugestão. Quando for assim, não liga para as amigas, não. Não liga para a família, não, contando o quão ruim ele é, o quanto ruim ela é. Porque nessa hora, você está com sua percepção alterada. Você está com sua percepção de ter sido contrariada, das coisas não estar sendo do seu jeito, do desencanto que a gente tem realmente na relação. Todo mundo tem. É normal isso. Porque de perto, gente, ninguém é normal, né? Como já dizem por aí. De perto, não somos perfeitos. De perto, convivência é algo que você sabe isso, é difícil a sua convivência até com você, né? Então, depois disso ele traz assim, que esse ideal vai se perdendo, né? Por conta desses atritos, desses desentendimentos diários e tudo. E assim, são frases perdidas no mundo de gritos e gestos, num jogo de culpa que faz tanto mal. Isso é uma coisa, um veneno também para o relacionamento. As pessoas não sabem conversar, não sabem falar da necessidade delas, não sabem entender o momento, não sabem entender quando o outro, não sabem entender a natureza do outro. Gente, porque se você namora, casa, noiva, vive, sei lá o que com o outro, você já sabe a natureza dele. Você sabe se a pessoa é mais calma, você sabe se ela é mais explosiva, você sabe se ela é mais, como eu posso dizer, mais melindrosa, né? Ou se ela não se importa. Tem gente que não se importa, tem gente que já é sensível a algumas coisas. Então, o que acontece nesse caso aí? A gente fala coisas. E tem hora que nesse momento, a gente fala coisas que para quem falou... Foi só falei, pronto, sabe? Mas esse falei pronto, para quem escutou, é muito pesado. E aí, não pode nem a pessoa que ficou no falei pronto ficar no falei pronto, e nem quem se doeu se fechar. Porque na maioria das vezes as pessoas se fecham, esperando uma oportunidade para depois provocar dor no outro. Não é assim? Então, o que acontece quando o Gonzaguinha faz... O Gonzaguinha, ele nos dá esse grito de alerta para os nossos relacionamentos, é de alerta, é te dizendo que essas pequenas coisas não devem minar o que você tem de maior com o outro, entende? Então a próxima frase é essa: num jogo de culpa que faz tanto mal, não quero a razão porque eu sei o quanto estou errado e o quanto já fiz destruir. Aí ele chama a responsabilidade para ele, né? E diz... Eu também tenho culpa nesse jogo de culpas, porque você é assim, né? E o outro responde, eu sou assim porque você é desse jeito. E ninguém se entende, gente, porque isso é acusação. E nós, como é que nós nos defendemos? Todas as vezes que você começa uma frase dizendo para o outro, você é, o outro já se prepara para se defender. Então, é muito importante
que a gente preste atenção nessas pequenas coisas que essa letra trouxe, porque ela é um tratado sobre o relacionamento. E é muito importante. Então, ele continua dizendo, né? Ele chama essa responsabilidade para ele, que ele também está fazendo esse papel inconsciente de não pensar o que essas pequenas coisas podem trazer. E depois ele diz assim, que depois disso ele só sente no ar quando o copo está cheio e que já não dá mais para engolir. Que é o quê? Aquela coisa do impulso, de falar e de não estou aguentando mais. Por quê? Porque não foi resolvido antes. Porque quando tem as pequenas rusgas, você não para conversar com o outro de um jeito calmo, no tom certo, na hora certa, não é? E aí o que acontece? Aí quando você já está por aqui, quando o copo está cheio, todo copo cheio entorna, transborda, vai além de você. E ao ir além de você, vai chegar até o outro. E não é num bom momento. Transbordar, né? Quando a gente não tá bem, nunca é bom. Quando é transbordo de amor, é sim uma maravilha, né? Então, assim, aí ele continua falando, né? Veja bem, sabe? Nosso caso é uma porta entreaberta. E eu busquei a palavra mais certa. Vê se entende o meu grito de alerta. Porque, olha, percebe, veja como é para você, veja como é para mim. Vamos ver do ponto de vista do relacionamento, né? E ele continua dizendo, veja bem, é o amor agitando o meu coração. Há um lado carente dizendo que sim, e essa vida da gente gritando que não. Porque tem uma certa... A gente pode até dizer com a relação assim, ela é tóxica. Que é aquela que eu te machuco e você me machuca. E a gente segue se machucando, mas não consegue se separar, sabe? É assim. Eu te provoco uma dor hoje, você me provoca uma dor amanhã, mas a gente não consegue. Então, o que ele diz aqui é que existe essa carência, esse desejo de estar com o outro, mas todos os dias sua vida te lembra, né? Que não dá para ser assim, né? É um lado carente dizendo que sim e essa vida da gente dizendo que não. E essa vida da gente é um ato contínuo, né? Porque são todos os dias. Então a gente tem que voltar lá no início da letra e perceber que coisinhas miúdas são essas que minam o nosso relacionamento. Que coisinhas miúdas são essas que nós, ao darmos atenção a elas, esquecemos o nosso projeto primário de amor, de parceria, sabe? De cuidado com o outro, de desculpar o outro nos seus defeitos, nas suas imperfeições. E a gente começa todo dia, sabe? Todo dia. Nesse jogo de acusação, porque você é assim, porque isso não tá bom, porque não tá bom pra mim, né? Então, assim, a Núbia tá falando aqui, oi, já tava com saudades. Tem mais gente que entrou por aqui, a Graciele, a Sinara, Ravi, Fábio, Ione, o pessoal tá por aqui, Regina, Aline, Deia, outros mais, Lília. Então, assim, eu tô com essa proposta de fazer isso. Toda sexta-feira eu vim aqui trazer uma música boa. Até porque se é para sofrer, vamos sofrer com letra boa. Se é para refletir, vamos refletir com música boa, né? E a de hoje foi o grito de alerta do Gonzaguinha, que é essa coisa. Tem pessoas que fazem essa leitura do ponto de vista político, outros, mas eu quis fazer do ponto de vista do relacionamento, porque realmente é um alerta, porque no correr dos dias, gente, a gente esquece desse cuidado. A gente começa assim, fazendo com que essas pedrinhas se tornem grandes pedras, grandes impedimentos. Nós vamos nos apartando, nós vamos nos separando. Quando a gente vê, a gente não sabe falar mais, a gente só sabe gritar, né? Manifestar o que não tá bom, mas nunca sabe chamar o outro para conversar. E as mulheres dizem que homens não gostam de DR,
né? E os homens falam que quando as mulheres conversam, elas são prolixas, conversam demais, falam demais, aquele assunto nunca termina, desenterra assunto de não sei quanto tempo atrás. Mas se o seu projeto inicial, se você elegeu essa pessoa para a sua vida, você também tem que eleger o que vem com isso. A pessoa, ela vem com o pacote completo. Não é assim? Tem os bons momentos, tem os maus momentos, tem aquilo que você aprecia, tem aquilo que você gostaria que ela melhorasse. Mas não é acusando, sabe? Não é apontando o dedo, não é brigando, não é falando alto. É sabendo argumentar com amorosidade. E sempre nessa lembrança de que tem algo maior que aproximou vocês. Sempre naquela lembrança do início, do quanto foi bom descobrir aquela pessoa, né? Ver beleza, admirar, querer que aquela pessoa estivesse perto. E por que que nesses pequenos momentos de raiva, né? Porque você foi contrariado ou porque não é do seu jeito, porque vai ter, gente. Não tem como. Duas pessoas quando se juntam, elas trazem também a cultura delas, o jeito que elas foram criadas, os estímulos que elas receberam. Então não vai ter essa coisa que vocês vão concordar o tempo todo. Agora, o que faz a diferença nisso é o cuidado que eu tenho com o meu relacionamento e o cuidado que eu tenho com o outro. Porque esse outro faz parte do meu projeto de vida. Faz parte do meu projeto de amor. E aí eu vou fazer o quê? Deixar juntar pedrinha com pedrinha? E desmoronar esse projeto inicial que era tão bonito? Até porque ninguém escolhe ficar com o outro de uma hora para outra, né? Então, é muito bacana esse alerta. Cuide, sabe? Cuide de quem corre do seu lado e de quem te quer bem, como diz também o Chorão, né? Essa é a coisa mais pura. Num mundo que a gente se defende o tempo inteiro, que a gente se sente ameaçado, que as pessoas estão reclamando tanto que não tem alguém que eu possa relaxar na presença dessa pessoa, alguém que me reconhece. Então, por que a gente não valoriza? Por que não usamos nossa inteligência relacional para tratar o outro? Porque em alguns momentos somos tão bons com as pessoas lá de fora e com aquela pessoa que está dividindo a vida conosco, a gente começa a tratá-la com os cascos. E uma pessoa dá permissão, né, e faz o mesmo com o outro. Então, esse grito de alerta é essa revisão. O que eu preciso olhar para o meu relacionamento? Isso vem lá desde o seu relacionamento com você mesmo, tá? Se você também se autocritica, se você também cria pedras para pôr no seu caminho, tudo isso, a gente pode usar isso para vários aspectos. E você se cuidar, tá bom? Então, esse era o recado de hoje. Vou ver se eu consigo pôr um trechinho da música pra gente ouvir, que é tão bonito, né? Não, já foi para outra, tá? Já foi para Explode Coração, só um instante. Então, isso é vital. Se a gente quer realmente... A gente diz, né? Eu quero um bom relacionamento, que a gente faça valer esse bom relacionamento. Porque quem faz o relacionamento somos nós, né? Somos nós. Então, na hora da discordância, na hora das pequenas brigas, não descontrola não, não descabela não, sabe? Respira, entendendo que aquilo faz parte de um processo, sabe? E que tem todo um caminho, né? Tem todo um caminho. Que a gente possa se compreender, que a gente possa se entender. E também agradecer a Gonzaguinha por ter deixado essa letra tão linda, né? Que nos faz refletir. Porque na vida, a gente tem que aprender a receber os chamados que nos chamam para o alto. Para nos tornar melhores, sabe? Viver de um jeito melhor, nunca para descer. Tem muita coisa aí convidando para você descer. E nós já descemos o suficiente. Tanto que a gente está vendo como o mundo está.
Então, comece a cuidar das pequenas células, daquilo que está perto de você, que é o seu relacionamento, tá? Não fica nessa loucura dessas músicas que tem por aí, que acha bonito tapa na cara e brigar e jogar roupa pela janela e te ver com outra, porque é isso que é estimulante. Toma muito cuidado com esse subsolo, assim, sabe? Dos relacionamentos. Não é isso. Um relacionamento tá aí para nos engrandecer, para nos fortalecer. O Freud já dizia, né? Nada para deixar uma pessoa tão segura, mais segura do que ser amada, né? Verdadeiramente amada. Então vamos exercitar amor, porque amor é um exercício. Um beijo, obrigada, até!